Olá, olá, saudações de acordo ao horário que cada um de vocês acompanha este vídeo. Quem vos fala é o Ebenezer Victor, CEO e mentor da Fabu Trader. Não é? Trago para vocês, a partir de hoje, uma masterclass muito top, muito importante e bastante necessária para a carreira de cada trader, que tem como título Os 10 Pilares da Psicologia do Trader. Esta masterclass é completamente gratuita e será disponibilizada no nosso canal do YouTube. As aulas serão enviadas uma cada vez, em cada dia, não é? Para darmos aí um espaço para quem acompanha conseguir praticar, não é? Entender, rever, tirar as dúvidas e aplicar na sua vida cotidiana. Então, é sabido que a psicologia desempenha um papel fundamental, não é? A psicologia desempenha um papel fundamental na carreira de um trader, pois compreender como nossas emoções e comportamentos influenciam nossas decisões é essencial para alcançar consistência dos mercados financeiros. Então, nesta masterclass, abordaremos 10 pilares que ajudam a moldar a mentalidade do trader, utilizando leis e princípios que facilitam a evolução emocional e técnica. Então, vamos aqui apresentar rapidamente a nossa aula número um, a nossa aula número um, que tem como tema Fundamentos da Psicologia no Trading. Aula um, Fundamentos da Psicologia no Trading. Então, ah, como foi dito bem aí na introdução, usaremos, não é, algumas leis que nos ajudam a moldar o nosso psicológico, nos ajudam a moldar a nossa mentalidade, ajudam a moldar a nossa forma de pensar sobre as coisas. Então, para a nossa aula número um, vamos falar sobre fundamentos da psicologia no trading, aplicando a lei de Pareto, conhecida como a lei 80-20. Então, a psicologia do trader é um dos aspectos mais desafiadores e fundamentais para o sucesso no mercado financeiro. Compreender como nossas emoções, comportamentos e processos de pensamento influenciam as decisões de trading é crucial para alcançar a consistência. Pessoal, o que é que eu estou a tentar transmitir aqui? Não é suficiente ter uma estratégia boa. Não é suficiente ter uma conta boa. Não é suficiente ter anos de mercado. É necessário que tenhamos um psicológico forte, porque a psicologia do trader é um dos aspectos mais desafiadores e fundamentais para o sucesso no mercado financeiro. Então, nesta primeira aula, vamos explorar como a lei de Pareto ou a regra do 80-20 se aplica diretamente ao comportamento dos traders, ajudando a maximizar seus resultados focando nos fatores que realmente importam. A lei de Pareto foi desenvolvida pelo economista italiano Vilfredo Pareto no final do século XIX. Ele observou que 80% da riqueza da Itália estava concentrada nas mãos de 20% da população. Esse princípio pode ser generalizado para diversas áreas, inclusive no trading. 20% das suas ações resultam em 80% dos seus resultados. Com isso, entenderemos como usar esse conceito para otimizar nosso desempenho no mercado financeiro. Tomem atenção, família. A influência de 20% sobre 80%.
Olhem no que se baseou o Wilfred Pareto. Ele conseguiu observar que 80% daquilo que era a riqueza da Itália estava concentrada nas mãos de 20% da população. Se a gente for verificar bem no nosso contexto, hoje em dia ainda vivemos isso em várias partes do mundo, em várias realidades, onde a gente consegue ouvir, por exemplo, este país é muito rico. Ok, o país é rico porque tem uma, uma cúpula, não é? De pessoas que têm esse poder financeiro, quanto que outros não têm esse acesso deste poder financeiro. Então, a influência dos 20% nos 80%. Primeiro, identificando as ações que geram resultados significativos. O trader deve ter isso em mente, identificar as ações que geram resultados significativos. A maioria dos traders gasta muito tempo e energia em atividades que geram pouco impacto real em seus resultados. Isso pode incluir excesso de análise técnica e indecisão, overtrading, fazer mais operações do que o necessário, buscando novas estratégias constantemente sem dominar uma só. Vamos dar um pequeno flash nesses três pontos: excesso de análise técnica e indecisão. Família, não existe um tempo estipulado para analisar um ativo. Não existe. Não existe aquilo de tens que ficar 1 hora de tempo analisando um ativo, 2 horas de tempo, 30 minutos. Não. Nós analisamos aspectos necessários. E quando a gente tem ativos em que acompanhamos, não é? Por isso é que é necessário um trader não ter uma cesta muito grande de ativos para não criar confusões de análise, porque o mercado é contínuo. A ação é contínua. Para quem estudou ICT, estudou SMC, aprendeu sobre perfis do mercado, onde a gente consegue ver, não é? Vamos falar aí dos weekly profiles, dos perfis semanais, que a gente consegue mais ou menos antecipar ou procurar prever o que é que vai acontecer na quarta-feira depois de já ter rolado a segunda e a terça. Então, o que é que acontece? As marcações que a gente trouxe da segunda e da terça nos ajudam a perspectivar a quarta-feira. Então, o mercado é uma sequência. Dia após dia, a ação do preço continua a realizar uma certa atividade. Então, quando tu traz as tuas marcações, não é? A tua visão contigo, tu consegues limitar ou reduzir o teu tempo de exposição numa análise técnica. Vamos imaginar que tu tens o preço a caminho de uma, só do price action, a caminho de uma resistência. O pessoal do smart money, caminho de uma supply. O pessoal do ICT, não é o preço a caminho de um breaker block, de um mitigation block, o preço a caminho de um POI, de um ponto de interesse, em que tu já tiveste essa marcação feita na segunda-feira. E na terça-feira o preço continua o seu percurso. Chega a quarta-feira e tu entendes, olha, o objetivo final da movimentação do preço é atingir esse POI. Com o objetivo, né? Para chegarmos até aqui, a gente sabe que o mercado vai se movimentando com liquidez, então é de se esperar que se capture essa liquidez aqui, não é que pode ser aí um exemplo, um fundo asiático deixado na terça-feira, o mercado vai lá, captura aquele fundo e segue o seu fluxo, não é, até o objetivo final. Então, se tu não tens essa abordagem já contigo, carregada de segunda a terça, tu vais fazer com que na quarta-feira tu procures ver esses detalhes. Mas não necessariamente precisas perder muito tempo, não necessariamente precisas colocar inúmeras ferramentas no gráfico. A análise é algo simples para não complicar a leitura do trader. Marca os elementos principais, marca os elementos importantes, verifica quais são os key levels, verifica qual é o melhor apoio ao preço reagir, verifica qual é a ação do preço, e verifica se foi capturado compradores, se foi capturado vendedores e traga uma análise simplificada. Overtrading, fazer mais operações do que o necessário. É preciso nós termos um plano de trading. Realmente existem aí algumas estratégias de negociação, não é? Que envolve colocar múltiplas posições. Mas deixa eu dar aqui um ATT. É diferente entre fazer overtrading, é diferente de abrir múltiplas posições. De que forma? É possível que a tua estratégia não é, te permita
te guia a abrir 5 posições numa referida região. Por exemplo, do jeito que é negociado a Full Margin Strategy, não é? Um modelo muito querido aí pelos malasianos. Eh, Este modelo, não é? Esta estratégia consiste em fazer scalp ou negociações rápidas em pontos de interesse, em pós, como demanda e supply, não é? Então, imagina que tu tens a tua demanda identificada e tu distribuis aí posições. Por exemplo, tu colocaste 5 posições na tua demanda. Quando o preço atingir, não é? Executar as tuas posições, tu vais lucrando quando for ao teu favor e perdendo quando for contra a tua ideia. Isto não é overtrading. Overtrading é fazer excesso de negociações, não excesso de posições, excesso de negociações. Portanto, tens um plano, perdeste, tentar recuperar, perdeste, tentar recuperar, perdeste, Isso é overtrading. Tens um plano, atingiste a meta do plano, quer negociar novamente, subiste um pouquinho, quer negociar novamente. Isto é overtrading. É preciso controlar a necessidade de overtrading. Terceiro ponto, buscando novas estratégias constantemente sem dominar uma só. Vou abrir também um parênteses aqui nesse ponto. Não é errado buscar novas estratégias, buscar novos conhecimentos. Porém, é errado saltar para novas estratégias sem dominar a anterior. É errado um trader construir estratégias com bases inacabadas. Para você partir de uma estratégia para a outra, é preciso dominar aquela que tu tinhas primeiro em mão. Eu particularmente, não é, tenho o conhecimento de diversas metodologias, diversas estratégias, diversos modelos, porém eu sempre tive um princípio. Antes de passar para a outra, eu primeiro tenho que dominar esta. Primeiro tenho que ver frutos dessas estratégias. Eu domino a negociação com price action, domino a negociação com smart money, domino a negociação com ICT, domino a negociação com CRT e diversas estratégias que o mercado fornece. Porém, fui partindo de uma para a outra, não é? De maneira gradual, dominando uma e passando para a outra, porque eu gosto de estudar, gosto de aprender coisas novas, gosto de ver como é que os outros pensam, qual é a opinião dos outros sobre esta realidade. Então, é necessário buscar novas estratégias depois de dominar a que tu tenhas acesso. No entanto, ao aplicar a lei de Pareto, podemos nos concentrar nas ações que realmente movem a agulha no trading. Isso envolve focar em setups de alta probabilidade, identificar e executar operações que seguem sua estratégia principal, em vez de buscar oportunidades em todas as direções. Então, sobre esse ponto, existem muito aquela situação, não é? Imagina que a tua estratégia seja eh, negociar um order block, não é? Tens aí o teu setup definido. Vamos falar aí o setup do Mentorship 2022 de ICT, não é? Tens aí captura de liquidez, quebra de estrutura, não é? E ineficiência. Ok, tu tens ali a tua ideia, tens aí o teu setup, tens aí a tua configuração. Só que tu entendes o seguinte, olha, tenho aqui a minha ineficiência, então o preço tende a retrair até esta ineficiência e seguir o seu fluxo de alta. Com essa ideia, o que que acontece? Tu vais procurar negociar no lado oposto, com aquele pensamento. Vou com o preço até aqui para depois subir sem controlares a ação do preço naquele momento, sem controlares a força compradora naquele momento, sem controlar a força vendedora naquele momento, e acreditando simplesmente que o preço vai ao teu apoio e depois subir, e tu procuras vender primeiro para depois comprar. Isso não é errado. Errado é fazer isso de maneira sem certeza, sem controlar a ação do preço, querer negociar em todas as direções. Quando o teu setup está aí definido, aguarda. O mercado é sobre paciência, é sobre respeitar a tua ideia, respeitar aquilo que você está a verificar, não procurar esforçar situações, porque nem sempre o preço vai chegar no teu apoio. Vai existir momentos em que o preço vai dar uma ligeira retração, tu colocas a posição de venda e ele continua a subir. E o que é que acontece?
sais negativo no dia por conta de não focares no teu setup de alta probabilidade. Segundo ponto, gerenciamento de risco eficiente. Um gerenciamento de risco sólido é uma das atividades que garantem a longevidade no mercado. Traders sem gerenciamento são traders sem longevidade no mercado. É preciso termos um gerenciamento sólido, definir o percentual de risco, definir o percentual de ganho. Com o mercado não se compete, com o mercado não se luta. Você perdeu, segue o plano. Já existem aqueles camaradas que ele definiu um gerenciamento de 1%. Perdeu aquela trade, julga que chegou um bom momento, ele dobra o seu risco. Agora vou arriscar 2% para buscar aquilo que eu perdi. Tomem nota, façam anotação. Não se recupera dinheiro perdido. Se ganha novo dinheiro. Não se recupera como a água do rio. Você não vai mergulhar ou não vai banhar na mesma água duas vezes. A água do rio é corrente. A primeira água que tocou foi. O resto é outra. Perdeu US$ 10. Tu não recuperaste os US$ 10, tu ganhaste US$ 10. Então, foquem em cumprir um gerenciamento de risco eficiente para garantir a longevidade no mercado. Terceiro ponto, atenção à preparação mental. Passar 20% do seu tempo se preparando psicologicamente pode gerar 80% dos resultados no controle emocional durante uma operação. Hoje em dia, muitos traders não têm tempo para eles mesmos. Acordam, abrem um TradingView, abrem um MetaTrader, começam a procurar negociações. Final do dia, bateu o sono, sobe na cama, dorme, dia seguinte, mesma sequência. Não tem tempo para ele. Não tem tempo para preparar sua mente. Não tem tempo para autoconversa, para ele entender que, olha, acordei para um novo dia, acordei, levantei para uma nova oportunidade. Mercado, a cada vez é uma nova oportunidade, porém, os desafios do mercado são esse. As condições do mercado para hoje são esse. O meu estado psicológico, o meu estado mental para hoje está assim, não é? Ontem terminei uma relação, ontem perdi um parente, ontem perdi um dinheiro e aquela situação afeta a sua mente e ele simplesmente para, olha, perdi um parente, mas hoje é um dia de negociação. Será que a tua mente está preparada para isso? Será que essa perca vai te permitir ver a atividade do preço na normalidade? Então é preciso preparar a mente, passar 20% do seu tempo se preparando psicologicamente pode gerar 80% dos resultados no controle emocional. Estamos a falar da influência dos 20% para trazer 80% de resultados eficientes nas nossas atividades. Exemplo prático da lei de Pareto no trading. Imagina que um trader faz 100 operações ao longo de um mês. Aplicando a lei de Pareto, percebemos que apenas 20 dessas operações foram verdadeiramente lucrativas e representaram 80% do seu lucro total. Quer dizer que 20 apenas dessas operações foram verdadeiramente lucrativas e representaram 80% do seu lucro total. O restante das operações pode ter gerado pequenos ganhos ou até perdas que consumiram o tempo e energia do trader. Quando a gente fala sobre pequenos ganhos, não é? Estamos a falar daquelas posições fechadas impulsivamente em que ganhamos 10 cêntimos, não é? Que é 0,10 dólares, não é? Ganhamos aí 15 cêntimos, uns até ganham 1 cêntimo, então são ganhos, mas ganhos insignificativos. Então, 20% das operações deram os verdadeiros lucros. Uma operação deu aí 15, 20, 30, 5, não é? Lucros que a gente consegue ficar alegre ter obtido. Então, isso significa que se esse trader tivesse focado apenas nas operações de maior probabilidade, ele teria poupado tempo e energia e potencialmente
teria tido melhores resultados. Se a gente voltar um pouquinho nos diapositivos passados, não é, quando a gente falou sobre o aparecimento do nosso setup e tentar negociar contra o direcional, não é? Aquela ideia de vou com preço aqui para depois ir com preço lá. Então, acreditas? Então, pensa no seguinte: tu tens o teu setup para compra e tu começas a pensar, olha, eu acredito que o preço aqui vai descer no meu pó e depois subir. Então, eu vou fazer primeiro uma venda para depois comprar. E acontece que, quando tu fazes a venda, vais notando que a ação do preço não está favorável para o preço cair. O que que acontece? Tu fechas a ordem impulsivamente. Fechas a ordem. E ao fechar a ordem, tu acabas saindo com 10 cêntimos, com 5 cêntimos, ou às vezes negativo. Muitas das vezes, como é que o trader sai nos 5 cêntimos? É aquela posição que ele já não tem muita crença, ele já estava, olha, estava muito tempo no negativo, ficou muito tempo no negativo. E logo que a posição foi no 0 a 0, pum, ele fecha. E ao fechar, às vezes, dá aí sempre uns pipetes e ele acaba saindo com 10 cêntimos, 5 cêntimos. Então, gastou energia, consumiu seu tempo, cansou a sua mente. E no final do dia, o preço vai lá no POI, ativa a ordem de compra e vai. E ao ativar a ordem de compra, dá a sua negociação lucrativa. Então, o que que acontece? Se você focasse simplesmente na tua negociação de alta probabilidade, pouparias tempo e pouparias energia. Energia essa que te garante, que vai te garantir, não é, boa disposição para continuar a analisar o mercado. Então, é preciso nós verificarmos simplesmente as operações de alta probabilidade, focar no que realmente funciona conosco, porque os 20% acabam trazendo 80% do resultado positivo. Terceiro ponto, aplicação psicológica da lei de Pareto. Na psicologia do trader, a lei de Pareto pode ser aplicada da seguinte forma: 20% dos seus pensamentos e emoções podem influenciar 80% das suas decisões. Isso significa que pequenas mudanças no seu mindset podem trazer grandes melhorias no seu desempenho. Um exemplo seria focar em melhorar a autoconfiança e o autocontrole que impactam diretamente suas ações. Melhorar a autoconfiança e o autocontrole que impactam diretamente suas ações. Existem muitos traders que não têm autoconfiança. Eles não confiam na sua própria análise. Se não surgir uma outra pessoa e dizer, olha, isso tá bom, essa análise vai pegar, ele não entra. Autocontrole, existem muitos traders com falta de controle. Ele colocou a ordem, definiu um take profit, mas o preço está aí a demorar, o mercado está a lateralizar no meio da sua operação, ele vê, esse preço vai reverter. Não tem controle, fecha. Então é preciso melhorar a autoconfiança e o autocontrole para que os 20% dos nossos pensamentos e emoções tragam 80% de boas decisões. Segundo ponto, 20% dos momentos críticos durante uma operação, como a entrada ou a saída de uma posição, são responsáveis por 80% do estresse emocional do trader. Saber identificar esses momentos e estar psicologicamente preparado para eles ajuda a reduzir a pressão. Então, é preciso que um trader saiba que no momento de entrada e de saída numa negociação, o mercado tem vida própria, o mercado tem fases, o mercado tem etapas, o mercado tem momentos. Você entrou numa negociação no momento em que o preço expandiu, deu aí um bom movimento, tu deves entender que o mercado tem uma fase de acumulação. E quando o mercado entra em fase de acumulação, o preço vai se movendo lateralmente. Quer dizer que se você tem um target de US$ 20, o preço lateralizou aí nos US$ 5. Tem uma fase em que você deve aguentar, é uma fase em que você deve esperar. Depois vem aí outras fases, vem aí uma retração, vem aí uma reversão, vem aí uma expansão. Tudo está enquadrado nas etapas do mercado. É preciso ter paciência. É preciso entender isso. Você abriu uma posição e está negativo aquela posição durante 2 dias, mas você acredita na tua análise. Entenda, é normal. É normal.
mercado está lateral, mercado retraiu, mercado vai expandir. Então é preciso nós entendermos que 20% dos momentos críticos durante uma operação são responsáveis por 80% do estresse emocional. Então, entender que essas fases existem vai nos ajudar a perceber momentos de preço lateral, momentos em que o preço vai revertendo, momento em que o preço vai expandindo, e isso vai nos ajudar bastante. Conclusão. A lei de Pareto é uma ferramenta poderosa para qualquer trader que deseja alcançar consistência, não é? Ao identificar quais 20% das suas ações estão gerando 80% dos resultados, você pode eliminar atividades desnecessárias e focar no que realmente importa. Isso não só aumenta a sua eficiência, mas também melhora o seu estado psicológico, reduzindo o estresse e as frustrações que acompanham a sobrecarga de atividades inúteis. Ação prática. Revise seus últimos trades e identifica quais setups, estratégias ou comportamentos geraram os melhores resultados. Abra aí o MetaTrader, vai no histórico, vê o teu histórico diário, vê o teu histórico semanal, vê o teu histórico mensal e verifica. Ou vai para o TradingView, não é? Vê aí as zonas em que você colocou as tuas posições compradas ou vendidas, as que tiveste stop loss, as que tiveste take profit. Vai lá verificar, identifica quais dos setups geraram os melhores resultados, quais das estratégias geraram os maiores resultados, quais dos modelos geraram os maiores resultados. É sabido que em Price Action existem inúmeras estratégias. SMC existem inúmeras, ICT inúmeras, CRT inúmeras. E dentre as estratégias também existem inúmeros modelos. Vamos falar, por exemplo, do CRT. CRT tem diversos modelos. Tem aí o 5 AM Model, 1 AM Model, 9 AM Model, tem aí o Monday Model. Então verifica. Ah, essa negociação foi de 5 AM. Ah, essa aqui foi do 1 AM, não deu certo. Ah, essa também foi do 5 AM, deu certo. Ah, esse foi do 9 PM, não deu certo. Ah, esse também é do 5 AM, deu certo. Então você vai conseguir perceber que as tuas negociações do 5 AM geraram melhores resultados. Então você vai trabalhar naquele 5 AM, porque o 5 AM é os teus 20% que trazem resultados positivos de 80%. Então, foque nesses 20% que têm maior impacto positivo. Terceiro e último, elimine ou reduza as atividades que não estão contribuindo de maneira significativa para o seu sucesso. Então, pessoal, esta aqui foi a nossa aula número 1 sobre fundamentos da psicologia no trading. O que é que eu vou pedir de vocês? Vou pedir que voltem a rever a aula, façam anotações no caso, pratiquem, deixem aí nos comentários, as dúvidas que vocês encontraram com base ao que foi transmitido aqui na aula. Não se esqueçam de colocar um like neste vídeo. Não se esqueçam de se subscrever no canal, porque é deste jeito que vocês vão me motivar a trazer mais vídeos como esse para vocês. É um conteúdo gratuito, não é? Que a única coisa que você tem que fazer é aproveitar, não é? Praticar, curtir, partilhar com os teus amigos, porque o conhecimento só é válido quando é partilhado. Então, o meu muito obrigado. Nos vemos na aula número 2. Tchau, tchau.